Não estou seguro se deva falar-vos a respeito das primeiras meditações que aí realizei, já que por serem tão metafísicas e tão incomuns, é possível que não serão apreciadas por todos. Contudo, para que seja possível julgar se os fundamentos que escolhi são suficientemente firmes, vejo-me de alguma forma obrigado a falar-vos delas. Havia bastante tempo. Observara que, no que se concerne aos costumes, é às vezes preciso seguir opiniões, que sabemos serem muito duvidosas, como se não admitissem dúvidas, conforme já dito acima. Porém, por desejar então dedicar-me apenas à pesquisa de verdade, achei que deveria agir exatamente ao contrário e rejeitar como totalmente falso tudo aquilo em que pudesse supor a menor dúvida, com o intuito de ver se depois disso não restaria algo em meu crédito que fosse completamente incontestável. Ao considerar que os nossos sentidos às vezes nos enganam, quis presumir que não existia nada que fosse tal como eles nos fazem imaginar, e por existirem homens que se enganam ao raciocinar, mesmo no que se refere às mais simples noções de geometria, e cometem paralogismos, rejeitei como falsas, achando que eu estava sujeito a me enganar como qualquer outro, todas as razões que eu tomara até então por demonstrações. Enfim, considerando que quaisquer pensamentos que nos ocorrem quando estamos acordados nos podem também ocorrer enquanto dormirmos, sem que exista nenhum, nesse caso, que seja correto. Decidi fazer de conta que todas as coisas que até então havia encontrado no meu espírito eram mais corretas do que as ilusões de meus sonhos. Porém, logo em seguida, percebi que ao mesmo tempo em que eu queria pensar que tudo era falso, fazia-me necessário que eu pensava fosse alguma coisa. E ao notar esta verdade, eu penso, logo existo, era tão sólida e tão correta que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de lhe causar abalo, julguei que podia considerá-la sem escrúpulo algum o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. Mais tarde, ao analisar com atenção o que eu era e vendo que eu podia presumir que não possuía corpo algum e que não havia mundo algum ou lugar onde eu existisse, mas que nem por isso podia supor que não existia e que, ao contrário, pelo fato mesmo de eu pensar em duvidar da verdade das coisas, resultava com bastante evidência e certeza que eu existia, ao passo que se somente tivesse parado de pensar, apesar de tudo que alguma vez imaginara fosse verdadeiro, já não teria razão alguma de acreditar que eu tivesse existido. Compreendi então que eu era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que para ser não necessita de lugar nenhum nem depende de qualquer coisa material. Dessa maneira, que esse eu, ou seja, a alma, por causa do que sou, por causa da qual sou o que sou e completamente distinta do corpo, e também que é mais fácil de conhecer do que ele, e mesmo que este nada fosse, ela não deixaria de ser tudo o que é. Depois disso, considerei que o que é necessário a uma proposição para ser verdadeira e correta, pois, já que encontraram uma que eu sabia ser exatamente assim, pensei que deveria ser também em que consiste essa certeza. E ao perceber que nada há no eu penso, logo existo, que me dê a certeza de que me diga a verdade, salvo que eu vejo muito claramente que para pensar é preciso existir. Concluí que poderia tomar por regra geral que as coisas que concebemos muito claras e distintamente são todas verdadeiras, havendo somente alguma dificuldade em notar bem quais são as que concebemos distintamente. Depois, havendo refletido a respeito daquilo que eu duvidava, e que, por conseguinte, meu ser não era totalmente perfeito, pois via claramente que o conhecer é perfeição maior do que o duvidar, decidi procurar onde aprender a pensar em algo mais perfeito do que eu era. E descobri com evidência que devia ser de alguma natureza que fosse realmente mais perfeita. No que se refere aos pensamentos que eu formulava sobre muitas outras coisas fora de mim, como a respeito do céu, da terra, da luz, do calor e de mil outras, não me era tão difícil saber de onde vinham, porque não
notando neles nada que me parecesse torná-los superiores a mim, podia julgar que, se fosse verdadeiro, seriam dependências de minha natureza, na medida em que esta possuía alguma perfeição, e se não o eram, que eu os formava a partir do nada, ou seja, que existiam em mim pelo menos pelo que que existiam em mim pelo que eu possuía de falho. Mas não podia ocorrer o mesmo com a ideia de um ser mais perfeito do que eu, pois fazê-la sair do nada era evidentemente impossível, e visto que não é menos repulsiva a ideia de que o mais perfeito seja uma consequência e uma dependência do menos perfeito do que a de admitir que do nada se origina alguma coisa, eu não podia tirá-la tampouco de mim próprio. De maneira que restava somente que tivesse sido colocada em mim por uma natureza que fosse de fato perfeita do que a minha, e que possuísse todas as perfeições de que eu poderia ter alguma ideia, ou seja, para dizê-lo numa única palavra, que fosse Deus. A isso acrescentei que, admitido que conhecia algumas perfeições que eu não tinha, não era o único ser que existia. Usei aqui livremente, se vou aprover, alguns termos da escola, mas que devia necessariamente haver algum outro mais perfeito do qual eu dependesse e de quem tivesse recebido tudo que possuía. Pois se eu fosse sozinho, independente de qualquer outro, de maneira que tivesse recebido de mim próprio todo esse pouco, mediante o qual participava do ser perfeito, poderia receber de mim pelo mesmo motivo todo o restante que sabia faltar-me. E assim, eu próprio, infinito, eterno, imutável, onisciente, todo-poderoso e eficiente, e enfim, ter todas as perfeições que podiam perceber existir em Deus. Pois, de acordo com os raciocínios que acabo de fazer, para conhecer a natureza de Deus, tanto quanto minha o era capaz, era suficientemente considerar a respeito de todas as coisas de que encontravam em mim qualquer ideia, se era ou não perfeição possuí-las, e tinha certeza de que nenhuma delas eram marcadas por alguma imperfeição existia nele, mas que todas as outras existiam. Dessa forma, eu notava que a dúvida, a inconstância, a tristeza e a coisa parecida não podiam existir nele, porque eu mesmo apreciaria muito ser desprovido delas. Ademais, eu tinha ideias acerca de muitas coisas sensíveis e corporais, pois apesar de presumir que estava sonhando e que tudo quanto via e imaginava era falso, não podia negar, não obstante que as ideias a respeito não existissem verdadeiramente em meu pensamento. Porém, por já haver reconhecido em mim com bastante clareza que a natureza inteligente é distinta da corporal, considerando que toda composição testemunha dependência e que a dependência é evidentemente uma falha, julguei a partir disso que não podia ser uma perfeição em Deus o ser composto dessas duas naturezas, e que, em consequência, ele não era, mas que se existissem alguns corpos no mundo, ou então algumas inteligências, ou outras naturezas que não fossem totalmente perfeitos, seu ser deveria depender do poder de Deus de tal maneira que não pudessem subsistirem ele por um único instante. Em seguida a isso, eu quis procurar outras verdades, e tendo-me estabelecido o objeto dos geômetras, que eu concebia como um corpo contínuo ou um espaço infinitamente extenso em comprimento, largura, altura e profundidade, divisível em diversas partes que podiam ter diferentes figuras e grandezas, e ser movidas ou transpostas de todas as maneiras, pois os geômetras conjecturam tudo isso em seu objeto. Examinava algumas de suas demonstrações mais simples, e ao perceber que essa grande certeza que todos lhe atribuem se alicerça somente no fato de serem concebidas com evidência, segundo a regra que há pouco manifestei, notei também que nada existia nelas que me garantisse a existência de seu objeto, pois, por exemplo, eu percebia muito bem que ao imaginar um triângulo, fazia-se necessário que seus 3 ângulos fossem iguais a 2 retos. Porém, malgrado isso, nada havia que garantisse que existia no mundo qualquer triângulo. Enquanto, ao voltar a examinar a ideia de que tinha um ser perfeito, verificava que a existência estava ali inclusa, da mesma maneira que na de um triângulo está incluso serem a seus 3 ângulos iguais a 2 retos, ou na de uma esfera serem todas as partes igualmente distantes do seu centro. Ou ainda mais evidentemente, e que por conseguinte
e pelo menos tão certo que Deus, esse ser perfeito, é ou existe, quanto seria qualquer demonstração de geometria. Mas o que leva muitas pessoas a se convencerem de que é difícil concebê-lo e também em conhecer o que é a sua alma é o fato de nunca alcançarem o espírito além das coisas sensíveis, de estarem de tal forma habituadas a nada considerar exceto na imaginação, que é uma maneira de pensar particular às coisas materiais, que tudo quanto é imaginável lhes parece não ser inteligível. E isso é bastante evidente pelo fato de que os próprios filósofos terem por máxima nas escolas que nada existe no entendimento que não haja estado primeiro nos sentidos, onde, contudo, é certo que as ideias de Deus e da alma nunca estiveram. Me parece que todos aqueles que querem usar a imaginação para compreendê-las se comportam da mesma maneira que, se para ouvir os sons e sentir os odores quisessem utilizar dos olhos, salvo com essa diferença que o sentido da visão não nos assegura menos a verdade de seus objetos do que os do olfato ou da audição, enquanto a nossa imaginação ou os nossos sentidos jamais poderiam garantir-nos coisa alguma se o juízo não intervisse. Afinal, se ainda há homens que não estejam totalmente convencidos da existência de Deus e da alma, com suas razões que apresentei, quero que saibam que todas as outras coisas a respeito das quais se consideram talvez certificadas como as de possuírem corpo, existirem astros e terra e coisas parecidas, são ainda menos certas. Pois apesar de se ter dessas coisas uma certeza moral, que é de tal ordem que, salvo sendo extravagante, parece impossível colocá-la em dúvida, contudo, ao que concerne a natureza, a certeza metafísica, não se pode negar, a não ser que não tenhamos bom senso, que é motivo suficiente para não possuirmos total segurança a respeito, o fato de observarmos que podemos, da mesma maneira, imaginar ao estarmos dormindo que temos outro corpo, que vemos outros astros e outra terra, sem que isso seja verdade. Pois, de onde sabemos, os pensamentos que nos surgem em sonhos são menos verdadeiros do que os outros, se muitos, com frequência, não são menos vivos e nítidos, e mesmo que os melhores espíritos estudem o caso tanto quanto lhes agradar, não acredito que possam oferecer alguma razão que seja suficiente para dirimir essas dúvidas, se não presumirem a existência de Deus, pois, em princípio, aquilo mesmo há pouco tomei como regra, ou seja, que as coisas concebemos bastante evidente e distintamente são todas verdadeiras, não é correto a não ser porque Deus é ou existe, e é um ser perfeito, e porque tudo que existe em nós se origina dele, de onde se concluiu que as nossas ideias ou noções podem, por serem coisas reais e oriundas de Deus, em tudo em que são evidentes ou distintas, só podem, por isso, ser verdadeiras, de maneira que, se temos muitas vezes outras que contêm falsidade, só podem ser que possuem algo confuso e obscuro, porque nisso participam do nada, ou seja, são assim confusas em nós, porque nós não somos totalmente perfeitos. E é evidente que não causa menos aversão admitir que a falsidade ou a imperfeição se originam de Deus como tal, do que admitir que a verdade e a imperfeição se originem do nada. Porém, se não soubéssemos de maneira alguma que tudo quanto existe em nós de real e verdadeiro provém de um ser perfeito e infinito, por claras e distintas que fossem nossas ideias, não teríamos razão alguma que garantisse que elas possuem a imperfeição de serem verdadeiras. Depois que o conhecimento de Deus e da alma nos tenham dado a certeza dessa regra, é muito fácil compreender que os sonhos que imaginamos quando dormirmos não devem de forma alguma levar-nos a duvidar da verdade dos nossos pensamentos que nos ocorrem quando despertos. Pois se sucedesse que, mesmo dormindo, tivéssemos alguma ideia muito distinta, como, por exemplo, que um geômetra criasse qualquer nova demonstração, o sono deste não a impedira de ser verdadeira. E quanto ao equívoco mais recorrente de nossos sonhos, que consiste em nos representarem vários objetos tal como fazem com os nossos sentidos exteriores, não importa que ele nos dê a oportunidade de desconfiar da verdade de tais ideias, porque estas também podem nos enganar repetidas vezes, sem que estejamos dormindo, como ocorre quando os que têm icterícia veem tudo de cor amarela, ou quando os astros ou outros corpos extremamente distantes de nós se
figuram muito menores do que são. Pois, enfim, quer que estejamos despertos, quer dormindo, jamais devemos nos deixar convencer, exceto pela evidência de nossa razão. E deve-se observar que eu digo da nossa razão de maneira alguma de nossa imaginação ou de nossos sentidos, porque apesar de enxergarmos o sol bastante claramente, não devemos julgar por isso que ele seja do tamanho que vemos. E bem podemos imaginar distintamente uma cabeça de um leão enxertada no corpo de uma cabra, sem que tenhamos de concluir por isso que no mundo existe uma quimera. Pois a razão não nos sugere que tudo quanto vemos ou imaginamos seja verdadeiro, mas nos sugere realmente que todas as nossas ideias ou noções devem conter algum fundamento de verdade, pois não seria possível que Deus, que é todo perfeito e verídico, as tivesse colocado em nós sem isso. E pelo fato de nossos raciocínios nunca serem tão evidentes nem tão completos durante o sono como durante a vigília, apesar de que às vezes nossas imaginações sejam tanto as mais vivas e patentes, elas nos sugerem também que, não podendo nossos pensamentos serem totalmente verdadeiros, porque não somos totalmente perfeitos, tudo que eles contêm de verdade deve se encontrar inevitavelmente naquele que temos quando despertos, mas mais do que em nossos sonhos.